Passamos de painel para a produção animal. Tínhamos previsto aqui 4 apresentações da Uziel Carvalho, MySoil, Terra Prima e Monte Silveira, mas como os imprevistos acontecem, a Diana está doente, não conseguiu recuperar a tempo para vir fazer a apresentação. Nós desejamos as melhoras e vamos aproveitar para fazermos nós a apresentação da empresa, ao mesmo tempo que fazemos a divulgação do trabalho da DRAP Centro. Portanto, alguns dos projetos apoiados estão a ser divulgados na página da internet da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. É isso que vamos tentar agora fazer, uma navegação ao vivo e em direto, que é colocarmos no Google as iniciais da DRAPS e tentarmos ver se temos acesso ou não ao site da DRAPS para conhecer este projeto. O site da DRAPS é uma área dedicada só aos projetos de investimento. Vamos ver se com a ajuda aqui do David, do município do Fundão, se conseguimos lá chegar. Portanto, estamos aí no canto superior esquerdo. Podemos subir um bocadinho, David? No canto superior esquerdo temos aqui a área dos investimentos, os apoios da agricultura e o mar, e podemos conhecer alguns dos projetos. Clicando em projetos apoiados, podemos entrar e ver alguns desses projetos. Mesmo na área azul, dá para fazer isso. Estamos a fazer ao vivo e em direto, sem ensaio. Se repararem, aqui tem uma lista de projetos, bem como o número de projetos na área do PDR e do Mar 2020, e vamos à procura aqui do projeto da Uziel Carvalho, bovinos de leite de Leiria. É este que vamos tentar fazer uma breve apresentação, que seria o que a Diana vinha cá hoje fazer. Portanto, a Uziel Carvalho já existe desde 1984, tem agora um número de efetivos estabilizados nas 250 vacas de leite, tem vindo de uma forma contínua a modernizar-se, tem projetos também no âmbito do PDR, aliás já teve projetos no âmbito do PRODER e do Agro, desde 84 deu quase para acompanhar todos os quadros comunitários. O crescimento tem sido contínuo e do ponto de vista ambiental, se conseguirmos subir um bocadinho, David, aposta no bem-estar animal e nas melhorias ambientais, quer ao nível da economia circular, quer também agora ao nível da energia. Portanto, tem capacidade para exploração forrageira própria e aproveita o efluente líquido da exploração para essa rega, e da parte dos efluentes sólidos faz também depois a produção de biogás para a produção de energia elétrica, e neste momento já não é deficitário em termos de energia, portanto já consegue colocar energia na rede, assim isso seja viável. A Diana tinha-nos apresentado aqui também algumas palavras para nos falar da importância da gestão anaeróbica para a diminuição dos custos de produção, para a valorização dos desperdícios que se transformam em matérias-primas. Por exemplo, parte depois das camas, uma vez retiradas da componente líquida e da orgânica, são utilizadas de novo para as camas dos efetivos e, portanto, digamos que não há resíduos a sair desta unidade de vacaria desde 1984 em Leiria. É uma breve apresentação do projeto, também nos permitiu apresentar a página da Direção Regional e os boletins. Podem conhecer mais projetos. Neste momento são 60 e tal projetos que estão aqui. 60 e tal projetos na área da agricultura significam cerca de 1% dos projetos de investimento deste quadro comunitário. Portanto, é uma pequena amostra. Também poderão encontrar alguns do mar, uma vez que a Direção Regional é também um organismo intermédio do programa Mar 2020, e também temos mar aqui para o interior, mas isso pode ficar para outras núpcias. Vamos prosseguir, e outra da apresentação seguinte é a segunda baixa que temos da tarde, e portanto isto são 2 baixas contínuas, o que nos vai, do lado positivo, permitir reduzir algum dos tempos. E qual era o projeto que íamos aqui ter? Era o projeto, não sei se, David, conseguimos colocar, do Pedro Serra, da MySoil, pelo menos só o slide inicial. A MySoil tem um projeto literalmente em fase de projeto, isto é, ainda não está concretizado. O projeto consiste na engorda de larvas de um inseto para consumo humano
e estimam no ano do cruzeiro produzir cerca de 20 toneladas de inseto e esse inseto será utilizado, a fração do próprio estrume do inseto como fertilizante biológico que a empresa prevê utilizar num outro grupo onde estão inseridos, que é o Casal da Silveira. Podem até conhecer um pouco destes projetos na silveiratec.pt. E veem que o objetivo é então utilizar parte desse excremento como fertilizante biológico e a outra componente, o próprio inseto, para a alimentação humana, que será depois transformada em farinha. Trabalham com os parceiros que estiveram aqui na primeira Feira de Inovação Agrícola do Fundão, o ano passado, e, portanto, era este o projeto de inovação que iria ser apresentado, mas, infelizmente, o projeto está localizado na Lausanne, numa herdade com cerca de 500 hectares, e problemas imprevistos que acontecem para quem está a lidar com seres vivos não permitiu estarem cá presente, mas, de alguma forma, ficam apresentados, e é desta forma que pulamos para o Tiago Domingos, da Terra Prima, quem convidamos para vir até aqui ao palco. Vai apresentar o projeto da Quinta de França, a redução da pegada de carbono da produção de bovinos. Tiago, por favor. Depois ainda teremos mais uma apresentação para depois estimularmos a conversa. Com isto? Se quiser utilizar... Não tem. Está em casa. Ora então, muito boa tarde a todos. Agradecer em primeiro lugar o convite para aqui estar. Disseram-me que, por faltarem 2 oradores antes de mim, poderíamos encurtar o atraso, portanto vou tentar garantir isso e, portanto, não aproveitar isso para falar mais. Ora bem, portanto, eu venho aqui em nome da Terra Prima. A Terra Prima é uma empresa nascida aqui na região há 30 anos, em 1993, nascida originalmente com a motivação de gerir uma grande propriedade no Concelho da Covilhã, a Quinta da França, a coisa que tem vindo a fazer desde então até agora, mas nascida também desde o início com o objetivo de desenvolver abordagens de sustentabilidade, e sustentabilidade, como aliás já aqui foi hoje referido, nas suas componentes económica, social e ambiental, em termos do mundo rural e nomeadamente da agricultura e da floresta. Eu depois já reapareço no painel seguinte para falar sobre a floresta. Aqui hoje vou falar sobre o nosso trabalho na agricultura. A Terra Prima, além de ser uma empresa aqui nascida na região, é também uma empresa que é uma spin-off do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, e no qual eu sou professor. E, portanto, é uma empresa no qual nós tentamos conjugar, esperamos que virtuosamente, a realidade concreta e a experiência concreta na prática do terreno com aquilo que a investigação científica nos proporciona. E assim vencer aquilo que às vezes se chama o vale da morte, que separa a investigação e o desenvolvimento feito nas universidades e nos laboratórios de investigação da real aplicação prática. Portanto, como eu dizia, a Terra Prima já há 30 anos que faz a gestão de um espaço que é a Quinta da França. No âmbito dessa gestão e de todo o trabalho prático de implementação e de investimento prático para fazer essa gestão, tem sido continuadamente apoiada por todos os programas dos quadros comunitários geridos em alguns momentos pela Direção Regional da Agricultura, noutros momentos por outras entidades do Ministério da Agricultura. Portanto, PAMAF, PRODER, AGRO e agora PDR 2020 e, portanto, esses apoios têm sido fundamentais para apoiar a infraestrutura básica agrícola, capital fundiário, edifícios, equipamentos, melhoramentos fundiários, vedações, pastagens, é toda essa infraestrutura de base da atividade agrícola. Tem vindo daí o apoio, que depois, por outro lado, temos conjugado com muito significativos apoios do lado da investigação e desenvolvimento e da demonstração para nos permitir fazer o nosso trabalho mais de ponta. Desde há 20 anos, e precisamente no contexto participámos num projeto agro relacionado com o teste dos benefícios das pastagens semeadas biodiversas, um projeto desenvolvido em conjunto com várias entidades, nomeadamente a Fertiprado, a empresa originária deste método. Fomos um dos campos experimentais desse projeto e eu refiro isto em especial, aqui na Quinta da França, em especial para demonstrar que o facto de estarmos no terreno a fazer as coisas na prática nos permitiu diretamente, como experiência direta de agricultor, perceber os enormes benefícios do sistema. Simultaneamente,
pelo nosso lado de investigação, conseguimos perceber também os benefícios do sistema em termos ambientais, nomeadamente a grande vantagem que o sistema das pastagens semeadas biodiversas tem de, por ser mais produtivo, permitir aumentar a matéria orgânica no solo. Por aumentar a matéria orgânica do solo, aumenta-se a proteção do solo contra a erosão, aumenta-se a infiltração de água. E sabendo que 58% da matéria orgânica é carbono, se temos mais carbono no solo, temos menos dióxido de carbono na atmosfera. E, portanto, quem semeia e gera estas pastagens está não só a prestar um serviço para si próprio, em termos de proteção do solo e de melhoria da alimentação dos animais, mas está também a prestar um serviço à sociedade de ajudar a mitigar as alterações climáticas, retirando dióxido de carbono da atmosfera. Foi com consciência deste benefício que a Terra Prima, que na verdade isto acaba por ser um pormenor organizacional, são duas empresas, uma que gera a Quinta da França e outra que trabalha a um nível mais amplo na área dos serviços ambientais. Esta empresa na área dos serviços ambientais, em 2009, lançou, primeiro em 2009, depois em 2011, dois grandes projetos de promoção da sementeira de pastagens semeadas biodiversas, na beira interior, no Ribatejo e no Alentejo, que envolveram mais de 1000 agricultores em mais de 50 mil hectares e permitiram sequestrar 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono através do uso das pastagens semeadas biodiversas. Simultaneamente conjugado com algo que os agricultores aderentes apreciaram muito, para além de, obviamente, a remuneração por um serviço, que era isso que era, não era o pagamento de um subsídio, era muito explicitamente a remuneração de um serviço, mas conjugado com outro aspecto muito próximo do agricultor de assistência técnica e, como eu digo, reforçando sempre esta nossa capacidade de fazer esta ligação a outros agricultores, de facto resolvendo e contribuindo para resolver os seus problemas, ancorado na nossa experiência própria aqui na região, na Quinta da França. Portanto, como eu dizia, isto foi um projeto de enorme impacto, entre outros aspectos, foi considerado pela Comissão Europeia em 2013 como a melhor solução para o clima na Europa. Foi financiado pelo, na altura, Fundo Português de Carbono. Entretanto, decisões políticas levaram a que o Fundo Português de Carbono deixasse de financiar este sistema de pastagens. Felizmente, agora o PEPAC, no novo programa de apoio, veio criar uma medida agroambiental totalmente inspirada no nosso projeto com o Fundo Português de Carbono, em termos das regras de execução, para permitir aos agricultores voltarem a ter apoios relacionados com estas pastagens. Não posso deixar de dizer que essa medida que está no PEPAC ainda precisa de ser afinada em termos das suas componentes e, nomeadamente, além de várias questões, não vou aqui entrar em detalhe, depois poderei falar disso, mas nomeadamente pelo facto, ao contrário de outras medidas do PEPAC, não permitir a bonificação associada à prestação de apoio técnico, que precisamente, como eu já referi, foi algo considerado absolutamente fundamental pelos mais de 1000 agricultores que trabalharam com a terra-prima nos projetos de Fundo Português de Carbono. Ora bem, portanto, tendo, digamos, terminado esta etapa da vida da empresa, do Grupo Terra Prima, em 2013, em termos dos projetos de sequestro de carbono com pastagens, fomos-nos preparando para, no fundo, o que é agora outra vez o ponto onde chegámos, foi para ser capazes de potenciar esta assistência técnica que damos aos agricultores. E tal tem vindo a ser executado com uma série de projetos executados precisamente na Quinta da França. 2 deles são grupos operacionais no âmbito do PDR 2020, grupos operacionais para permitir otimizar a adubação com fósforo, que é uma componente cara do sistema das pastagens semeadas biodiversas, permitir otimizá-la através de técnicas de agricultura de precisão, com adubação de taxa variável apoiada por imagens de satélite, e permitir otimizar e reduzir os custos de fazer análises de solo intensivas, nomeadamente para a determinação da matéria orgânica. Portanto, como eu disse, 2 projetos, 2 grupos operacionais financiados pelo PDR 2020, que foram executados aqui na Quinta da França e também em alguns outros locais. Finalmente, entretanto, a abrangência, digamos, da atividade da terra-prima relacionada com a questão do carbono e dos gases com efeito de estufa alargou-se a todas as componentes de gases com efeito de estufa do sistema, e é isso que leva ali ao título que aí tem, a empregada de carbono da produção de bovinos. Portanto, não estamos já só a falar do contributo em termos de sequestro de carbono, mas também de trabalhar para que os nossos sistemas de bovinos sejam menores emissões e emissores de metano, menores emissores de óxido nitroso, e, portanto, também aí melhorar o seu desempenho. E é neste âmbito que, mais uma vez, aqui na Quinta da França, foram executados nos últimos 3 anos vários projetos, um em particular o projeto Green Beef, este sim financiado pelo Portugal 2020, não pelo PDR 2020, em que, entre outros aspectos, que depois também na conversa subsequente poderei detalhar, mas talvez o mais emblemático foi que ensaiámos, o ensaio acabou
no final de agosto, portanto há pouco mais de um mês, a utilização da alga vermelha Asparagopsis taxiformis como aditivo na engorda de novilhos para permitir a redução de emissões de metano. Somos o segundo local em Portugal, aqui na Quinta da França, na região, o segundo local em Portugal onde se medem emissões de metano diretas. Não estamos a usar fórmulas, não estamos a usar estimativas, temos a máquina a fazer as medidas. Já agora, uma máquina que pertence ao nosso parceiro nesse projeto, a Best Farmer, do Grupo Jerónimo Martins Agroalimentar. Nesse projeto fomos os primeiros em Portugal a medir emissões de metano em pastagem também. Mas voltando aqui às medições de metano em engorda, a aplicação da alga Asparagopsis taxiformis tem boa notícia para vos dar, que nos permitiu obter uma redução de 60% nas emissões de metano em engorda de novilhos. E com isto fiquei algures a meio entre o que me tinha sido pedido, que era entre 5 e 10 minutos, demorei 9 e termino. Muito obrigado. Tiago Domingos, Terra Prima, muito obrigado. Vamos voltar a encontrar o Tiago Domingos no próximo painel. E agora chamava o João Valente, do Monte Silveira Bio, para falar da agricultura regenerativa em larga escala. Quando digo larga escala, já vão ver que é mesmo em larga escala. Obrigado, João. Boa tarde a todos. O meu nome é João Valente, sou responsável pelo projeto Monte Silveira Bio. E em primeiro lugar queria agradecer o facto de ter sido convidado para estar aqui. O projeto Monte Silveira Bio está debaixo de um guarda-chuva, de uma empresa, a Val Cereal, e nós gerimos cerca de 1000 hectares com diversas operações, como eu gosto de lhe chamar. Uma história breve, nós estamos situados na zona de Malpica do Tejo, freguesia de Malpica do Tejo, ainda a apanhar a parte do regadio de Idanha Nova, e como é normal, portanto, transitamos de uma típica exploração em que produzia tabaco em rotação com outras culturas, que na altura eram o brócolo e a meloa. Com o desligamento da cultura do tabaco, foi a nossa grande viragem, e a partir dessa altura começámos a olhar para outro tipo de agricultura, neste caso, portanto, outra abordagem, biológica, por assim dizer. Mais recentemente, há cerca de 7, 8 anos, num trabalho que estávamos a fazer na Nova Zelândia e na Austrália, percebemos que muitas das técnicas que nós estávamos a implementar, tanto a nível da gestão florestal, como a nível da gestão dos animais, como das próprias culturas, já introduzíamos muitas técnicas de agricultura regenerativa. E esta agricultura regenerativa, falando de uma forma muito simplista, baseia-se em 5 princípios básicos, que são, portanto, o manter o solo sempre vivo, manter o solo sempre coberto, introduzir sempre animais no sistema, não utilizar pesticidas nem fungicidas e ter sempre uma cobertura verde no solo. Portanto, a partir dessa altura, nós continuando com este sistema de produção, despertámos a atenção de um grupo grande que previa implementar, e implementou-se nos primeiros programas de pagamento de créditos de carbono aos agricultores. Foram escolhidas 9 explorações na Europa, nós fomos uma das 9 escolhidas, e a partir daí desencadeou-se toda a viagem até aqui. O projeto divide-se em 3 fases, portanto, em 3 operações. Tem a operação agrícola, que se subdivide na parte florestal, portanto, temos uma floresta típica do Mediterrâneo, portanto, composta pelo sistema de montado, composta por azinheiras e sobreiros, que gerimos com 2 espécies animais. E depois temos a parte produtiva, onde fazemos cereais e leguminosas em rotação com os animais no meio. Depois temos outra parte, que é a parte de investigação e desenvolvimento, onde temos a parceria com várias universidades para testar certas abordagens e conseguir começar a reunir informação suficiente para sistematizar, portanto, aproximações, abordagens aos sistemas que estamos a implementar. E depois temos outra parte, que é um hub, onde recebemos projetos que têm a ver com o nosso tipo de agricultura e que nós achamos que os podemos potenciar a eles e que eles nos podem potenciar a nós.
De uma forma muito simplista, este é o nosso projeto. Obrigado. O João tinha trazido uma fotografia agora de última hora, que não foi possível acrescentar. Aqui o David, bem que se esforçou, acho que ele não está a ir à cama quase há 2 ou 3 dias, da equipa do Fundão, para poder preparar todas estas apresentações. Portanto, como sabem, nós somos portugueses e normalmente deixamos as coisas para a última da hora e, portanto, um bem-aja já agora. Aproveito este momento para agradecer à equipa do município do Fundão, ao David, ao Alex, ao Alberto Guedes, enfim, ao Bruno e à Karina e a mais um sem número de gente boa do município do Fundão que aqui estão a preparar este evento e que têm-nos dado apoio também neste dia em que a DRAP é responsável pela programação. E dizer que não dá para ver a fotografia do João Valente, que trouxe do Monte Silveira, mas podem sempre ver um vídeo da Voz do Campo, uma entrevista que foi feita, ou uma reportagem que está disponível no site e com certeza também poderão ter as outras oportunidades para ver mais sobre este vasto projeto. Convidava agora o nosso colega, com muito gosto, o Carlos Alarcão, da DRAP Centro, para vir moderar o que era suposto ser um painel com 4 participantes. Carlos, entretanto, poder vir. O Carlos é engenheiro agrónomo, é um homem da agropecuária, andou também em pós-graduação nas pastagens, é um homem que já está há uns anos, eu diria bastantes, na casa, na direção regional. É membro também da Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens, tem uma série também de intervenções enquanto investigador e a publicação de artigos. Foi responsável por algo que já não existe, mas tanto quanto me foi dado a conhecer, era o Centro Experimental de Caprinos da Beira Alta, Tondela, se não me engano. Vila Nova de Paiva. O que é que havia então em Tondela? Ovinos. Ok, como viram, já houve muitos projetos de alguma forma faziam lembrar o que é agora o Centro Agrotec de outros tempos, enfim, mas é nisto que nós estamos. As boas-vindas ao Carlos e vou convidar novamente o João e o Tiago para vir então até aqui e fazermos a conversa com o Carlos Alarcão. Isso, não é? Sim, os dois. Posso dar? Já está. Está. Ora, então, muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer à Câmara do Fundão estas instalações, esta organização, esta equipa e à Direção Regional o convite que foi feito, é com imenso gosto. Quer dizer, com 2 oradores, um que conheci hoje pessoalmente, depois de o ter conhecido através da televisão há umas 3 ou 4 semanas atrás e fiquei muito atento, de facto, à sessão que passou na televisão num sábado à noite. Suscitou-me logo, até disse à minha mulher, que também é do ramo, também é da Direção Regional, eu tenho que arranjar forma de ir a essa exploração. Quanto à exploração, já há uns anos valentes que não vejo aqui o professor Tiago Domingos, é um gosto revê-lo, e portanto acho que eles fizeram 2 apresentações belíssimas. Eu acho que este verde que apareceu agora aqui no fundo, apareceu de certa forma na altura certa. Nós temos tendência a esquecer que só estamos aqui porque há fotossíntese. E também temos alguma tendência, uns mais que outros, depende da preparação, é evidente, a achar que os ruminantes são nossos inimigos e que não podemos comer tanta proteína, que eles mandam gases com efeito de estufa, metano metano sobretudo, mas não só, e portanto são nossos inimigos. A verdade é esta, nós precisamos dos nossos solos em boas condições, com vida, com biodiversidade, com pastagem, mas se não tiver uma cobertura verde no solo, ele vai-se embora. E quem é que vai comer essa cobertura verde? Não somos nós, não são os monogástricos, são os herbívoros, em especial os ruminantes. Portanto, eu queria só, para dar um mote à conversa que vamos fazer, sugerir que não olhemos tanto ao grande animal que está ali na pastagem e que nós pensamos que aquele bicho está a poluir a atmosfera, e olhemos, não vamos conseguir ver, mas sabemos que existem, que é uns bichinhos muito pequeninos que vivem na raiz das leguminosas, e as leguminosas são fundamentais para as pastagens permanentes, biodiversas, semeadas, ricas em leguminosas, que é uma inovação muito nossa, portuguesa, e com aplicação em laboratórios de campo. E, portanto, temos que olhar para esse risóbiozinho que vive na raiz das leguminosas e perceber que ele faz apenas isto, que é
Vai lá acima e vai buscar o nitrogênio, o azoto, que é o gás que existe mais no mundo, ou melhor, o gás que existe mais na atmosfera e que nós não podemos aproveitar. Portanto, de certa forma está na nossa mão esta opção, que é, vamos continuar a comprar adubos azotados ou vamos trazer as nossas leguminosas bem adaptadas, certas espécies, certas variedades, a trazer vida ao solo e a poupar dinheiro a quem explora as pastagens através dos animais. E depois, dentro dos animais, há outros bichinhos que simplesmente conseguem o que nós não conseguimos, que é digerir a erva. Há uma perguntinha que quem dá aulas às vezes faz aos alunos, que é: qual é o composto orgânico mais abundante no mundo? E as pessoas não sabem, mas é a celulose. E a celulose nós seres humanos não a digerimos, nem as galinhas, nem os porcos, pelo menos só numa pequena extensão. Os ruminantes digerem e transformam esse composto orgânico mais abundante no mundo em proteína de alta qualidade. Então, se calhar, os ruminantes são nossos amigos, não é? Eu, se calhar, vou deixar uma cadeira do meio, vou sentar-me a meio. Eu penso que tenho aqui duas perguntas para fazer, mas se calhar dávamos, talvez, se o Paulo Mornito concordasse, dávamos a voz à assistência para colocar alguma dúvida que tenha algum dos oradores. Pode ser? Já lhe dou. Uma questão para o Tiago. Gostava que ele pudesse partilhar connosco, também do ponto de vista, vamos chamar, da sustentabilidade do eixo, vamos chamar económico, a questão que pode eventualmente fazer a diferença, o racional que pode fazer a diferença entre aquilo que é o sistema clássico de pastagens e o que é o sistema, vamos chamar, enriquecido por semeado de pastagens. Como sabemos, obviamente, o custo de entrada é diferente, mas como já aqui foi explicado, os impactos colocados na perspectiva ambiental, carbono, porque não esqueçamos que nós olhamos muito para o carbono, aquilo que é visível, ou seja, a parte visível das plantas, esquecemos muitas vezes a questão mais importante na equação do carbono, que é, obviamente, o que está no solo. Essa questão foi muito bem explicada, mas também é importante, se calhar, na perspectiva da qualidade da pastagem, depois da não necessidade de estar todos os anos a fazer exatamente as mesmas tarefas, etc. Seria interessante para termos ainda mais adeptos, provavelmente, e sensibilizarmos mais a assistência para isso. Colocava a questão diretamente ao Tiago para ele nos poder explicar essa parte. Ok, muito obrigado pela pergunta. Só como prelúdio à resposta à pergunta, queria aqui dizer ao Carlos, porque eu atingi exatamente o limite de tempo que tinha a falar e, portanto, tudo o que o Carlos, entretanto, disse foi perfeito para acrescentar enquadramento em relação àquilo que eu falei e que eu subscrevo 100%. Em relação à questão, digamos, da argumentação económica ou dos prós e dos contras económicos, e lá está agora dando, já que o Carlos já introduziu, referindo o palavrão completo, pastagens permanentes, semeadas, biodiversas, ricas em leguminosas, portanto, que exprime as componentes todas. De facto, não há dúvida que, como referiu, este sistema de pastagens semeadas é um sistema que exige um investimento maior. É preciso semeá-las, portanto é preciso comprar a semente, é preciso preparar a terra, é preciso frequentemente aplicar calcário para fazer correção de pH, é preciso fazer adubação de fósforo, pode ser preciso fazer adubação com micronutrientes, depois é preciso manter a adubação com fósforo. Portanto, não há a mínima dúvida que é um sistema que tem um investimento maior em termos financeiros. E depois tem um outro aspecto que é um sistema que é intensivo em conhecimento. E como tem um investimento maior, se ele não for bem gerido, não compensa. Portanto, esta é a primeira resposta a dar. É que uma pastagem semeada biodiversa, se não for bem gerida, se não for adequadamente fertilizada com fósforo, que é essencial para as leguminosas, se não for adequadamente pastoreada, nem de mais nem de menos, isto é um ponto absolutamente fundamental, porque se a pastagem for insuficientemente pastoreada, as gramíneas vão ultrapassar as leguminosas, que são o motor do sistema, pela sua capacidade de fixar azoto. As leguminosas vão desaparecer
crescer e o sistema desaparece. Por outro lado, se a pastagem for sobrepastoreada, aí é o mais intuitivo, ela também naturalmente perde-se. E, portanto, há aqui uma componente muito grande de conhecimento que me leva mais ou menos uma vez a sublinhar, eu repito, mas é porque a mensagem é extraordinariamente importante, é o quão essencial é, e foi essa a nossa experiência no projeto com o Fundo Português de Carbono, que haja assistência técnica. Se não houver assistência técnica, a generalidade dos agricultores, pelo menos durante muitos anos, até ganharem a experiência adequada, não vão gerir bem, e para quem não gira bem, portanto, isto é a primeira resposta taxativa, não vale a pena. Faz-se um investimento e não compensa do ponto de vista económico. Agora, gerindo bem, compensa do ponto de vista económico, porque vamos ter alimento de melhor qualidade para os animais, nomeadamente porque a riqueza em leguminosas que fixam o azoto da atmosfera faz com que tenhamos uma pastagem mais rica em proteína, que é o nutriente mais limitante para a alimentação dos animais, e temos uma outra componente, que eu sei que também lhe é muito cara, e é muito cara a tudo o que são zonas de montanha e zonas com elevado risco de incêndio, que é as pastagens semiáridas biodiversas, por permitirem um maior encapeçamento sustentável, em termos de caprinos, ovinos ou bovinos, vão permitir fazer o controle da invasão por espécies arbustivas e, portanto, vão evitar que se estejam a fazer mobilizações de solo e vão fazer com que naturalmente se mantenha um baixo risco de incêndio. Esse também é um argumento muito forte. Agora, vivemos, como todos sabemos, em situações de incerteza, o preço do adubo subiu, os preços dos produtos que os agricultores produzem nestas pastagens, como nas outras, não têm de todo acompanhado essa subida. Portanto, o leite de ovelha que vendemos, os vitelos, os borregos, a sua subida de preço ao produtor não tem acompanhado de todo a subida dos custos de produção e, portanto, a equação económica está cada vez mais estreita para quem faz esta atividade, ainda para mais em situações de pastagens de sequeiro, com as alterações climáticas têm cada vez mais frequentemente problemas em termos de precipitação. E, portanto, sob esse ponto de vista, e voltando à equação económica, é não só fundamental a adequada remuneração dos produtos, borrego, leite, vitel, novilho, que estes agricultores produzem, mas é também fundamental, de facto, o pagamento pelo carbono, porque, de facto, neste momento, a percepção que nós temos é que ou temos a conjugação de todas estas fontes de receita, ou o sistema não é viável, mas atenção, nem é viável o das semeadas, nem é viável o dos naturais, nenhum deles é viável. Será com certeza ainda mais difícil para as pastagens espontâneas e, sobretudo, numa região como a Beira Interior, comparando, falta aqui a Diana, pronto, porque eu tinha aqui uma ligação para fazer com a exploração de Leiria, mas quando se caminha para o litoral há um fator limitativo que não atua tanto, que é a questão das geadas. E, portanto, nós temos que trabalhar a erva e o animal de acordo com o território onde ele está. Tem que ser adaptado, tem que ser produtivo e conseguir casar a adaptação e a produtividade é uma coisa difícil. Eu achei uma coisa muito interessante, não aquilo que foi dito hoje, mas no outro dia no filme, que foi, agora vou-me virar aqui para o meu vizinho aqui deste lado, que é o animal é simultaneamente o aproveitador, o alimentador e o regenerador do sistema. Portanto, há aqui a matéria orgânica a funcionar como alimento para o solo, não é? A energia vai lá de cima do solo e depois temos o animal a fazer aqui uma biocombustão, a poupar custos quando vai comer a beterraba diretamente, não é? Eu lembrei-me de uma frase engraçada que é, geralmente as pessoas mostram as espigas de milho, as alfaces, etc, etc. Um agricultor, ao nível que eu tenho aqui de um lado e do outro, se calhar não vai mostrar o produto final, mas era capaz de mostrar, olha esta terra cheia de minhocas. É isso? Vou passar. Okay. Obrigada. Só aqui para também fazer uma achega, porque este ponto é um ponto muito importante e acho que tem a ver com um mudar de mentalidade e o mudar de mentalidade implica mentalidade empresarial, mentalidade social. Está agarrada, portanto, ao percurso que nós fizemos enquanto civilização. Eu não quer dizer que esteja contra. Eu acho que há outras formas mais baratas e mais eficazes não sei se posso falar desta forma, mas de acordar o sistema. Ou seja, o sistema, a terra, o solo, tem o seu, e o professor sabe, tem o seu ADN. E esse ADN tem vindo a ser destruído
ao longo de anos e anos e anos. Portanto, a nossa aproximação, a nossa abordagem à terra, tanto no uso de animais como na implementação de culturas, tem sido uma ação de impor. Eu quero fazer isto, sem nunca termos feito um outro trabalho que é de compreender onde nós queremos implementar. Mas isso dava aqui assunto para uma discussão bastante extensa. Eu deixo aqui uma outra proposta, não que esteja, porque eu também entrei na altura nos primeiros projetos da Terra Prima e é de louvar portanto, a iniciativa que foi esse projeto, mas para mim, por experiências feitas sucessivas, há uma forma mais barata e que no meu sistema, no ecossistema que eu giro, traz resultados mais rápidos, que é a utilização dos animais de forma correta. Aliás, nós chegámos até este ponto deste quase ódio aos animais, à vaca, porque nós deixámos de utilizar a ferramenta animal, deixámos de utilizar da forma correta. Nós diminuímos cerca de 90% a nível mundial de ruminantes que havia e o que temos está utilizado em sistemas de engordas intensivas, que depois servem de bode expiatório a estes movimentos que existem. Além de haver uma diminuição substancial, para ser bastante comedido, da parte de ruminantes, há também uma má utilização dos mesmos. E isto implica também na degradação dos solos. Porquê? Porque os solos, a natureza foi desenhada para ter os animais como parte integrante da mesma. Ainda que nós possamos fazer macieiras, cerejeiras, beterraba, o que nós quisermos, portanto, fazer ou produzir. Portanto, eu, por experiência feita, se fizer uma utilização correta de pastoreio numa altura certa, em determinados contextos, conseguimos acordar o sistema. E isso é acordar o sistema perene. O sistema perene, por si mesmo, é um sistema mais resiliente do que a instalação de um sistema semeado, que é proposto àquele sistema. Ele já está dentro dele, foi desenhado para fazer aquilo. E se nós, a pouco e pouco, formos acordando esse sistema e conseguimos manobrá-lo bem, conseguimos produzir, no caso dos animais, conseguimos produzir matéria verde, unidades forrageiras, que depois transformamos em carne ou em leite, naquilo que nós pretendermos, de uma forma mais sustentável, mais resiliente e mais barata. O que não quer dizer, para certas situações, não funciona este método para acordar sistemas, mas depende dos contextos que estamos a trabalhar. Queria só deixar aqui que há outras abordagens. Estas que eu estou a falar estão dentro tanto da agricultura que nós praticamos, da agricultura regenerativa. Obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se ainda há 1, 2, 3, 5 minutos. Pode ser? Então, eu só queria dar algum ênfase ao que foi dito agora mesmo pelo João Valente, não é? Que é aquela palavrinha-chave que é o pastoreio. Porque o pastoreio é o animal que vai buscar a erva ao terreno. Não está aqui a Diana, mas se repararam nos números que foram apresentados, são 250 vacas, mas são 120 hectares. O que significa que há 2 vacas por hectare, o que em solos férteis, como é o Vale do Lis, naquela exploração em concreto, não estamos a pôr uma pressão pecuária muito, muito alta. E, portanto, quer falemos da vaca leiteira e dos bovinos em exploração intensiva, quer das vacas de carne em exploração mais ou menos extensiva, não é? Como será aqui o caso, a preocupação ambiental expressa em carga animal, em gestão de efluentes, tem que existir agora no ADN do empresário agrícola. Os desafios são mais comuns, estamos a falar de problemas ligados à planta, que espécies, que variedades, problemas ligados ao animal, que tipo de animal, em que alturas do ano. Temos que conjugar tudo isso e, portanto, isso pede muita ciência. De facto, é um sistema intensivo. Para trabalhar bem em extensivo, temos que ter capital intensivo em conhecimento. Como dizia o primeiro orador, o Sr. Agostinho, a verdade parece que é um erro à espera de vez, não é? Quer dizer, o que é hoje verdade, depois não é. No entanto, por outro lado, o futuro também é aquilo que nós podemos sempre mudar se estudarmos, se soubermos, se formos buscar informação. Nós temos só que pensar no solo. Eu só gostava de dizer porque esta semana aconteceram, são 2 histórias, mas
O meu diretor regional está aqui, deu-nos o gosto de assistir a um dia de campo que fizemos em Coimbra da colheita do milho. Ao final do dia fomos pesar o milho e o milho só deu 8.500 quilos por hectare, que é muito pouco no Baixo Mondego. Se um agricultor do Baixo Mondego vis, puxa-me as orelhas. Mas depois eu também lhe digo, mas é que a terra não foi preparada com lavoura, foi com 2 gradagens, não levou nada de fundo para ir solubilizar o fósforo que lá está, mas que as plantas não absorvem. Estamos a estudar umas bactériazinhas solubilizadoras do fósforo que está. E, portanto, só fizemos uma adubação de cobertura. Por outro lado, escolhemos uma variedade de milho, daí a importância do apoio técnico, uma variedade de milho que, em vez de vender a 24 ou 25 ou 240 ou 250 euros por tonelada, vamos vender a 400 euros por tonelada. Portanto, há que fazer as contas. Há que fazer as contas. Desculpem, alonguei-me um bocadinho, se calhar vou passar. Deixar aqui mais uma nota interessante que o professor há de conhecer, que é, nós realizámos, portanto, por 2 vezes seguidas, para obter veracidade no processo, fizemos o estudo do microbioma só numa parte, que foi na parte do ciclo de nutrientes. E o que é que acontece? Ao haver o tipo de pastoreio que nós, faltam-me os termos às vezes já quase em português, mas um pastoreio de impacto, ou seja, imitando um efeito de manada, nós observamos que automaticamente despertamos o ciclo de nutrientes. Ou seja, do ponto de vista de quem vai fazer uma cultura a seguir, um cereal de outono e inverno, um cereal de primavera-verão, o que for, tem disponível imediatamente tanto a parte de fósforos, de potássios, o próprio azoto, nitrogênio, com uma forma natural. E nós verificamos que eles ficam disponíveis, ou seja, o ciclo é acordado, é ativado, portanto o animal funciona como trigger, durante 3 meses. A partir do 3º mês, consoante a umidade e temperatura e o sistema onde estamos a trabalhar, começa a esmorecer. Portanto, o ciclo não é tão rápido, não há tanta disponibilidade desses macro e micronutrientes. No caso do estudo, fomos ao boro, ao zinco, portanto, a todos esses micronutrientes também. Isto para explicar, eu não sou um defensor acérrimo dos animais, mas as coisas têm um equilíbrio e eles funcionam e têm uma função para determinadas coisas. Portanto, às vezes os nutrientes estão lá e muitos agricultores estão a pôr e a gastar da sua carteira um excesso que nem sequer necessita, ele necessita é de ser ativado. E pode ser ativado com outra atividade, neste caso, levando aqui para o ponto de vista económico, da exploração, com outra atividade, que são os animais, que também pode lucrar com isso. É uma questão de... Nós estamos neste momento a fazer estes ensaios em culturas pomares, portanto, de amendoal, olival, para tentar tirar partido das produções. Muito obrigado. Eu penso que vamos perder o pio, não é? Que já é mais que tempo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Carlos Alarcão. Obrigado, João Valente. Obrigado, Tiago. Já nos vamos ver daqui um bocadinho.